Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre educação, como fica a questão da justiça restaurativa em tempos de pandemia. Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com a vereadora de Santos, Audrey Cleis. Tudo bem, Audrey? Boa noite. Seja muito bem-vinda. Como é que tá? Boa noite, Roberta. Uma satisfação novamente aqui com você, ainda mais para falar sobre educação, né? E uma fase aí bem complexa que nós estamos passando, todos à distância, de forma remota, e muitos projetos educacionais para serem resolvidos como a justiça restaurativa. Vamos começar então, Audrey, explicando um pouquinho o que é a justiça restaurativa, como que ela atua, qual a importância dela. A justiça restaurativa é uma metodologia já há quase 20 anos no nosso país, é aplicada em diversas partes do mundo e ela veio em boa hora para o Brasil. Chegando aqui, ela foi aí se acomodando em alguns estados e não foi diferente no estado de São Paulo. Conheci a justiça restaurativa em 2013, quando ingressei como secretária adjunta na Secretaria de Educação de Santos. Lá tivemos a oportunidade de conversar com muitos juízes que são adeptos da justiça restaurativa. Houve aí uma grande especialização por parte de técnicos da Rede Municipal de Educação, e a cidade de Santos, na verdade, foi um grande case, porque nenhuma outra cidade já havia praticado a justiça restaurativa de forma a abraçar diversas áreas, como a área da saúde, a área do desenvolvimento social, não só a educação. Então, um grande grupo foi montado dentro da prefeitura para que todas as áreas pudessem trabalhar de forma única e também coletiva a justiça restaurativa em seus espaços. Na educação, realmente fez uma grande diferença. Começamos, então, a formar facilitadores, multiplicadores, pessoas que tinham ali uma afinidade com o tema, né? Para que ela pudesse, a JR, ser replicada nas unidades municipais de educação. Então, professores, cozinheiras, inspetores de alunos, né? Equipes gestora, todos tiveram que passar por um momento aí de capacitação para entender o que é a justiça restaurativa, que é um método onde a gente resgata a conversa, o diálogo, o entendimento, o porquê aquele está sofrendo, por que ele tomou aquela ação, qual foi o motivo que o levou a agir daquela forma. Por exemplo, agredindo um aluno com palavras, agredindo um aluno fisicamente, né? O bullying, né? Que hoje é muito falado este termo, mas como ele realmente está sendo trabalhado na educação. Então, a justiça... Desculpa, Audrey, só para a gente entender um pouquinho melhor, na verdade, ela é embasada toda em torno do diálogo, né? E o problema, quando acontece, por exemplo, dentro da escola, é dentro da escola que ele vai ser resolvido. Exatamente. Então, primeiro, as partes tentam entender o que aconteceu, e muito importante falar que esse diálogo, ele só acontece quando as partes desejam que esse diálogo realmente seja realizado. Nada pode ser forçado, né? E todas as partes precisam ali estar envolvidas. Então, essas pessoas são chamadas para uma conversa, para um diálogo, para entender o porquê que aconteceu aquela ação por parte de um grupo ou de um indivíduo, né? E isso, saindo da escola, a gente pode levar para diversas áreas, né? Hoje, a Câmara Municipal de Santos é a única Câmara no país a ter um núcleo de justiça restaurativa para entender conflitos que possam acontecer na sociedade. Então, ao invés desses conflitos, seja na escola, de ir parar, por exemplo, num conselho tutelar, na delegacia da infância e da juventude, né? Porque muitas demandas acabavam saindo das escolas para essas instâncias. Hoje, não mais. Então, o que pode ser resolvido dentro da escola, vai ser resolvido dentro da escola com esses técnicos de excelência que foram capacitados para ter essa escuta aprimorada e buscar solução
com o próprio grupo, né? Agora... Não há nada melhor quando você olha para aquilo que você fez, entende como a agressão chegou àquela pessoa que foi a vítima e a vítima entender por que a ação foi tomada pelo agressor. Então, e quando a gente fala vítima, agressor, a gente pode pensar em qualquer tipo de conflito, né? E isso, a gente, na verdade, está resgatando o círculo de conversa, o olhar o outro, né? Entender os problemas, escutar mais as pessoas. Na verdade, o diálogo acima da punição, né? Exatamente. Não que jamais a justiça tradicional, a punitiva, ela vai deixar de acontecer. Mas os magistrados estão querendo também, como nós já temos aqui no Poder Judiciário de Santos, então a justiça restaurativa está no Poder Executivo, Poder Judiciário e também no Legislativo, né? Para que a gente possa ter este equilíbrio da escuta. Infelizmente, Roberta, preciso falar, agora neste tempo de pandemia, a justiça restaurativa foi suspensa, né? Eu entendo que essa é uma maneira, eu não concordo com isso, assim como o Grêmio Estudantil também foi suspenso, porque os professores, os facilitadores e multiplicadores montaram um projeto para que tivesse continuidade neste período de pandemia, onde nós temos muitos conflitos acontecendo dentro dos lares, né? Com os nossos alunos também, conflito em relação ao estudo, conflito em relação aos pais, os pais em relação aos alunos, né? Como que fica essa situação toda em relação à educação à distância? E esses facilitadores e multiplicadores tiveram que suspender suas atividades, porque assim a prefeitura entendeu que não deveria continuar com esse projeto no período da pandemia. É diferente do que nós pensamos e estamos aí lutando para que o projeto retorne o mais rápido possível, uma vez que é lei municipal, é política pública em nosso município e precisa ser realizado, Roberta. Você falou num ponto muito importante, Audrey, que é essa questão dos conflitos nas famílias, né? A gente mencionou esses tempos aqui no programa que muitas famílias, muitas crianças têm sido vítimas de abuso doméstico, abuso sexual. E, na verdade, a escola sempre era essa ponte. No caso, a justiça restaurativa também seria um braço para ajudar essa criança. Agora, com as escolas fechadas de forma presencial, essa criança perde um pouco, né, esse cuidado, esse segundo olhar, se é assim que a gente poderia dizer. Então, realmente é um ponto muito importante que eu acho que precisa um pouco mais de atenção da sociedade, de uma forma geral, e do poder público, né? Com certeza. Eu lamento porque a gente faz um espaço, né, sem o projeto e acaba afastando aqueles que já estavam se acostumando com a ideia, se sentindo mais à vontade de falar, procurar ajuda, né, ter esses multiplicadores e facilitadores como realmente um respaldo, um apoio, principalmente neste período que nós estamos de distanciamento e isolamento. Quantos problemas nós não estamos vivendo, quantas famílias precisam, não é um setor que é de psicologia, mas é um setor de entendimento dos problemas da sociedade e como nós juntos podemos buscar soluções. É para isso que a justiça restaurativa ela está e foi criada e é lei, e é política pública em nosso município. Então, uma vez que nós estamos no momento onde nós estamos mais precisando do coletivo, que a justiça restaurativa ela pudesse ali estar presente nos lares, mesmo que de forma à distância, mas na escuta, na atenção, né? Buscando essas situações para que a gente, enquanto Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, nós pudéssemos aí atuar nessas frentes, porque são muitas famílias precisando, muitos alunos também e os nossos professores, né, que precisam dessa escuta, precisam deste auxílio. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho mais sobre educação. Não sai daí, eu volto já já, um minutinho. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é educação em tempos de pandemia. E sobre esse assunto a gente está conversando com a vereadora Audrey Cleis.
Alder, a gente falou no bloco anterior sobre a justiça restaurativa, como que está essa questão nesse momento de pandemia. Eu gostaria de entender um pouquinho que outros projetos educacionais estão sendo paralisados por conta da pandemia e o que a cidade de Santos, o que esses estudantes perdem com isso. Olha, Roberta, nós temos que fazer uma análise projeto a projeto. Eu concordo com a Secretaria de Educação, em parte, quando ela fala que realmente o mundo, né, teve que se adequar a uma nova metodologia de ensino. O mundo. Mas, alguns projetos não podem ser executados porque fica uma carga muito alta, muito grande para esse aluno se acostumar já com a carga obrigatória e ter ainda projetos adicionais. Só que eu entendo, Roberta, também que nós estamos passando realmente por um período de adequação. E esse período de adequação requer uma atenção especial do poder público. Que atenção é essa? Logicamente, esse aluno vai ter que cumprir a carga horária obrigatória, só que além deste horário, ele tem uma parte do seu dia, e temos que ressaltar que muitas crianças ficavam em período integral nas escolas, né? Então, das 7 da manhã até as 5 da tarde, tinham diversas tarefas, várias realizações. É difícil a criança ficar só no computador fazendo algumas atividades. Então, alguns projetos educacionais foram cancelados pela prefeitura. Ficaram somente 7 projetos. Entre aí os que foram suspensos, tal da Justiça Restaurativa e também do Grêmio Estudantil. E eu quero falar da importância do Grêmio Estudantil. É lei federal, nós temos um decreto que regulamenta o Grêmio Estudantil aqui na nossa cidade, é obrigatório o Grêmio Estudantil nas escolas a partir do 6º ano até o ensino médio, mas infelizmente o projeto foi suspenso também em Santos, alegando essa situação porque a criança o adolescente estava com muito acúmulo de tarefas. Não concordo, nem os estudantes e nem os professores. Estou recebendo muitas demandas dos próprios alunos, eles que já estavam num processo de forma remota, à distância, agora os professores, né, foram suspensos por conta do pagamento que não vai ser dado mais para esses professores, e os professores receberam isso por e-mail e ficaram muito chateados, porque já estavam trabalhando de forma remota, à distância com essas crianças. O que é esse trabalho do Grêmio Estudantil? Fazer com que os professores vão dar respaldo para que essas crianças possam ajudar o seu entorno, entender sua comunidade, saber o que essa comunidade está precisando para que essas demandas elas voltem para esse grupo. Como podemos ajudar? Quais ações que o Grêmio Estudantil pode realizar neste momento para ajudar a sociedade? A formação do cidadão, né? Ajuda, auxilia, faz com que esse aluno pense além dos muros da escola. E agora, os muros da escola viraram as paredes das nossas casas, né? E eu acho, né, Audrey, que esse é um ponto muito importante que você está tocando, porque às vezes a gente percebe uma certa preocupação até dos pais em relação ao conteúdo dado nesse período remoto. E eu acho que esse conteúdo dado, a gente não pode dizer que é um ano perdido, mas talvez um ano comprometido, isso com certeza, em relação ao conteúdo. Agora, diante dessa situação que a gente está vivendo, da nossa realidade, o que a gente consegue desenvolver nessa criança? O que a gente consegue desenvolver, de repente, de habilidades socioemocionais, que nisso sim o Grêmio Estudantil tem grande ênfase, né? Exatamente, é você fazer aquela criança se tornar um cidadão participativo, entendendo os problemas não só da minha casa, mas entendendo os problemas dos meus amigos, do meu bairro e da minha cidade. Como que eu posso ser útil, mais útil ainda, neste momento de período de isolamento social? Da minha casa, como eu posso promover ações que vão influenciar e impactar de forma positiva a minha cidade? Essa é a função do Grêmio Estudantil, fazer com que o aluno pense além do seu mundo. Então, cortar um projeto desse no momento onde o mundo precisa da atenção de todos, fazer com que os nossos alunos aprendam numa fase que eles nunca viram igual e que vão levar para as vidas,
eu só tenho a lamentar e trabalhar dentro da Câmara para que esse projeto retorne o mais rápido possível, Roberta, porque os nossos alunos precisam desta atenção neste momento, precisam continuar desenvolvendo esse projeto que leva à cidadania. É agora que eles vão fazer e formar a sua base para que eles saiam das escolas preparados para enfrentar o que tem lá do lado de fora, na sociedade, né? Então, é preparar essa raiz para que esse cidadão floresça do bem, fazendo bem, querendo bem e ensinar esse cidadão as ferramentas que é possível, sim. É possível trabalhar de forma coletiva, fazendo com que a gente ajude o próximo dentro da escola para o restante do mundo. Então, eu assim, fico muito triste, não só eu, mas todos os professores envolvidos neste projeto, todos os alunos envolvidos neste projeto. Já apresentei requerimento na Câmara sobre o tema, vou aguardar a resposta oficial da Prefeitura. Eu espero que tão logo o Grêmio Estudantil retorne para as nossas escolas, viu, Roberto? Só para a gente entender e finalizar essa questão, vereadora, existe possibilidade, então, no retorno das aulas que esses projetos sejam retomados ou isso ainda não está em questão? Não, a gente ainda não sabe. Não tem uma resposta oficial da Prefeitura, por mais que tenha feito reuniões, procurei, né? Fiz com que esses professores pudessem entregar o projeto de trabalho de forma remota, eles entregaram, estruturaram, planejaram, mas o projeto foi negado e agora a gente não tem essa resposta do retorno, quando isso vai acontecer. Ok. Mais um intervalo rapidinho e a gente já volta falando um pouquinho mais sobre educação em tempos de pandemia. Não sai daí, um minutinho. Eu volto já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é educação. A gente fala nesse bloco agora sobre Fundeb, que pode ser a saída para a educação diante das dificuldades econômicas impostas pela Covid-19. Sobre esse assunto a gente está conversando agora com a vereadora Audrey Cleis. Audrey, a gente estava falando sobre educação de uma forma geral e o Fundeb foi assunto dos últimos dias. Gostaria de que você explicasse um pouquinho a importância desse fundo e o que aconteceria com as escolas da nossa região, as escolas do Brasil de uma forma geral, se esse fundo não fosse revisto. O Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação Básica, né? Ele é responsável por 63% do financiamento da educação básica, e quando a gente fala educação básica, a gente fala educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E ele impacta diretamente nos salários, por exemplo, dos profissionais da área da educação, professores, inspetores de aluno, cozinheira, pessoal da equipe de limpeza, também para a manutenção dos nossos prédios, construção de novas escolas e compra de equipamentos, enfim. Se esse novo Fundeb ele não for votado, Roberta, até o final do ano, corremos o risco aí de não ter esta verba, este recurso para o financiamento da educação a partir de 2021. Então, por isso, essa votação foi muito importante, expressiva, né? 492 votos a favor na Câmara dos Deputados e a gente espera que agora no Senado o mesmo cenário se repita, porque o Fundeb, do jeito que ele está, ele é temporário. Então, ele termina em dezembro de 2020. Com a nova política pública, a gente torna o Fundeb permanente dentro da Constituição Federal. E vamos além, a União, que repassa menor recurso hoje, ela até 2026, com o novo projeto, ela vai repassar até 23% deste recurso aos estados e municípios. Então, a gente aguarda aí com maior expectativa que o novo Fundeb realmente seja aprovado e que a educação realmente seja prioridade no nosso país, Roberta. Para a gente entender, Audrey, essa questão e a importância do Fundeb, ele chega a pagar em algumas cidades salários de professores, é isso? Retirando o Fundeb, a gente não tem professor? É uma situação muito séria, porque nós realizamos aqui reuniões, audiências na região, na Baixada Santista, tem município que hoje utiliza o recurso inteiro que chega do Fundeb para o pagamento dos salários dos profissionais da área da educação, 100%. Uma vez hoje, que neste formato que ele está, o recomendado é que pelo menos 60% do recurso seja utilizado para o pagamento deste fim.
mas tem cidade que não suporta e utiliza 100% do recurso. Ou seja, nenhuma cidade aqui na nossa região, os 9 municípios, nenhuma cidade utiliza hoje parte deste recurso, por exemplo, para a formação permanente dos nossos professores, quando está lá indicado que a formação também é possível com recurso do Fundeb e, infelizmente, a gente não vê isso acontecendo com este recurso. O que a gente pretende aí com essa nova votação é que esse cenário modifique e que a gente possa lembrar mais dos nossos professores neste aumento, né, de participação da União. E também uma outra novidade é que do total repassado pela União, 5% serão destinados à educação infantil, valorizando a educação infantil, principalmente a primeiríssima infância, que vai ali do 0 aos 3 anos de idade. Muita gente pensa que a criança só vai ficar ali na creche, né? É onde o momento maior e mais valoroso dessa criança, onde ela recebe informações que vai ali, essas crianças vão levar para a vida inteira, Roberta. É isso aí, a gente ainda tem muito que valorizar a nossa educação, né? Vereadora Aldre Cleis, muito obrigada pelas suas informações, sucesso na luta pela educação. Muito obrigada, Roberta. Parabéns. Obrigada, um abraço. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.